Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a história por trás das leis que regem a energia, o calor e o trabalho. E olha, isso aqui não é só uma aula de física não, é? É a saga de como a humanidade aprendeu a ler o manual de instruções do universo. Vamos nessa? Pensa só, século XIX, o mundo todo pulsando no ritmo das máquinas a vapor. Trens cortando países, fábricas gigantes produzindo como nunca, tudo isso movido pela força do vapor. Mas o mais curioso é que a ciência por trás dessa força toda era, na verdade, um baita mistério. A pergunta que tirava o sono dos maiores gênios da época era essa: como é que o fogo, uma coisa que parece tão etérea, vira uma força bruta, um movimento real, capaz de mover toneladas? Começava ali uma corrida para tentar decifrar o código secreto da energia. E essa nossa jornada começa com um cara que estava muito à frente do seu tempo, o engenheiro francês Sadi Carnot. Bem antes de alguém sequer sonhar com a primeira lei da termodinâmica, ele já estava pensando na eficiência das máquinas. Foi um raciocínio puramente teórico, uma sacada de gênio para a época. Em 1824, Carnot publicou essa obra aqui, que foi um marco. Ele nem sabia da lei da conservação da energia, mas já estava ali, lançando as bases para a segunda lei, ao imaginar um motor perfeito, ideal. O trabalho dele foi tão revolucionário que, acredite, ficou meio esquecido por décadas, só esperando alguém redescobrir. E aqui está a prova do quanto ele era um visionário. Essa citação foi encontrada nas anotações dele, só depois que ele morreu. Ele já tinha sacado a conexão profunda entre calor e trabalho. A ideia de que são, no fundo, duas faces da mesma moeda, a energia. Para entender os limites da eficiência, Carnot imaginou um motor que só existia na cabeça dele, o que a gente hoje chama de ciclo de Carnot. Não era uma máquina de verdade, mas um modelo ideal, sabe? Um motor perfeito, que mostrava o rendimento máximo que uma máquina poderia ter. É como se fosse o recorde mundial teórico, que nenhuma máquina real conseguiria bater. E como funciona esse ciclo? Bom, ele se move em 4 etapas. Primeiro, o gás expande pegando o calor de uma fonte quente, mas sem mudar de temperatura. Depois, ele continua expandindo, só que isolado, e por isso ele esfria. A terceira etapa é comprimir esse gás, fazendo ele liberar calor para uma fonte fria. E por último, ele é comprimido de novo, ainda isolado, até voltar para o estado inicial, esquentando de novo. É um ciclo perfeito, uma verdadeira dança da energia. Bom, enquanto as ideias geniais do Carnot estavam lá guardadinhas, a ciência não parou. Outros pesquisadores, por caminhos completamente diferentes e sem um saber do outro, estavam chegando na mesma verdade. Uma corrida pela lei da conservação da energia tinha começado sem que eles nem soubessem. Essa linha do tempo mostra direitinho como tudo aconteceu. Começa com a teoria do Carnot em 24. Anos depois, em 42, vem a dedução do Mayer, baseada em observação. E logo em seguida, em 43, o Joule chega com a prova experimental, matando a charada. É o método científico em ação, da ideia à comprovação. E aqui o mais legal é ver como eles chegaram lá. De um lado, o Mayer. Ele era médico e teve uma sacada ao ver que o sangue dos marinheiros, nos trópicos, era mais vermelho. Ele concluiu que, como o corpo deles precisava de menos calor, queimava menos energia. Isso levou à ideia de conservação de energia. Do outro lado, o Joule. Ele era um cervejeiro e um experimentalista obsessivo. Construiu um aparelho com pás para provar, sem deixar nenhuma dúvida, que uma quantidade exata de trabalho sempre gerava uma quantidade exata de calor. Teoria de um lado, prática do outro, e os dois chegando na mesmíssima conclusão. O que os dois estavam caçando, no fim das contas, era isso aqui: o equivalente mecânico do calor. A ideia de que existe uma taxa de câmbio fixa entre movimento e calor. Uma ideia revolucionária que conectava dois mundos da física que pareciam separados. E essa tabela mostra essa busca pela precisão de um jeito brilhante. A gente vê as primeiras estimativas lá com o Rumford, depois o cálculo teórico do Mayer e, finalmente, os experimentos super precisos do Joule. Foi a persistência do Joule, medindo e medindo de novo, que botou um ponto final na discussão e convenceu todo mundo. E todo esse trabalho de décadas de vários cientistas brilhantes resultou numa das leis mais elegantes e importantes de toda a ciência, a primeira lei da termodinâmica. O que ela diz é algo muito profundo: a energia do universo é constante. Ela não pode ser criada do nada, nem desaparecer. Ela apenas se transforma. Simples assim. Só que a primeira lei não contava a história toda.
Ok, a energia se conserva, mas por que uma xícara de café quente sempre esfria e nunca esquenta sozinha? A primeira lei não explica isso. Para entender a direção das coisas, a gente precisa da segunda lei, que foi formalizada por outros gigantes, como Rudolf Clausius e Lord Kelvin. A segunda lei tem várias caras, mas no fundo ela diz a mesma coisa. A versão do Clausius, por exemplo, diz o óbvio, mas que precisa ser dito. O calor sempre flui do mais quente para o mais frio e nunca ao contrário, espontaneamente. Já a versão de Kelvin Planck diz que é impossível criar um motor 100% eficiente. Sempre vai haver alguma perda de energia na forma de calor. E as consequências disso são enormes, de verdade. A segunda lei é o que cria a seta do tempo na física. Ela mostra que as coisas na natureza só andam para uma direção. Ela também nos diz que a energia útil, aquela capaz de realizar trabalho, está sempre diminuindo, se espalhando, se tornando mais desorganizada. E essa medida de desordem ganhou um nome: entropia. E olha, não vamos pensar que essas leis do século XIX são coisa de livro antigo. Elas são a base de quase toda a nossa tecnologia hoje. Do motor do carro à geladeira da cozinha, da indústria química até o jeito como a gente entende o funcionamento do universo, tudo, absolutamente tudo, depende dessas regras. Essa frase aqui resume uma das conclusões mais impactantes da termodinâmica. A energia total do universo até se conserva, como diz a primeira lei. Mas a qualidade dessa energia, a capacidade dela de fazer alguma coisa útil, essa sim está sempre diminuindo à medida que a desordem, a entropia, só aumenta. E isso nos deixa com uma pergunta de tirar o fôlego. Se a tendência natural do universo é caminhar para uma desordem cada vez maior, para um estado de energia cada vez menos útil, qual é o fim dessa história? Qual é o destino final do universo? Uma pergunta cósmica que nasceu da tentativa de entender uma simples máquina a vapor. Fascinante, não é?